Oi, sexto ano, bom dia. A aula de hoje será sobre o Império Inca. Vocês vão observar que vai ter dois formatos esse vídeo. Um primeiro formato que eu vou estar aqui explicando para vocês em tela cheia, e outro em que eu vou estar explicando para vocês através de slides. Então assim, pessoal, antes da existência do Império Inca, existiram outros povos menores que ajudaram lá na frente a formar o Império Inca. Assim como a gente viu lá nos maias, nos astecas, que existiram outros povos antes da existência daqueles dois impérios, o mesmo aconteceu aqui na América do Sul, no Império Inca. E aí a gente vai ter dois grandes grupos. O primeiro de culturas do Peru e outros que formam a cultura do Chile e da Argentina. O Império Inca ele se estendeu desde lá do norte do Peru até lá embaixo no Chile, tá? Então, cultura Chavin. A cultura Chavin ela se desenvolveu no atual território do Peru. Se estruturava em pequenos povoados, mas pequenos povoados que tinham a mesma cultura, a mesma tradição, e por isso conseguiam ter uma unidade, tá? Por mais que tivessem seus líderes locais, eles se compreendiam como um povo. Por mais que fossem várias aldeias, eles conseguiam perceber que faziam parte de um todo maior, tá? Eles viveram durante o primeiro milênio antes de Cristo, ou seja, eles viveram há mais de 2000 anos atrás ali na região do Peru. A sua cultura estava muito relacionada à agricultura e à região, então era uma cultura agrária. Era uma cultura agrária, agrícola, ou seja, a criação de pequenos animais e a produção de alimentos, e na sua religião eles cultuavam o deus Jaguar. Então observem que tanto lá no Império Inca, tanto lá no Império Maia, no Império Azteca, quanto aqui no Império Inca, eles vão ter essa figura do culto ao deus Jaguar. Outra grande civilização, a cultura Nazca, é uma das mais conhecidas, inclusive, do Peru. Por quê? Porque eles se desenvolveram em uma região desértica, só que essa região desértica, acima da areia, né, do solo, há uma camada fina de rocha. E nessa camada fina de rochas, eles construíram desenhos gigantescos. Tão gigantes que só são possíveis de se ver na íntegra, inteiros, se você sobrevoá-los a uma determinada altitude, ou seja, por avião, por drones. Tanto que esses desenhos eles eram totalmente desconhecidos da humanidade até o desenvolvimento da aviação. Passarem aviões ali por cima e observarem que existiam desenhos ali naquele solo, tá? Acredita-se que esses desenhos têm uma relação, né? Não só se acredita, é fato que esses desenhos têm uma relação religiosa. Alguns desenhos possuem linhas que se associam a questões astronômicas, formas geométricas. Aí no livro de vocês, na página 213, vocês podem observar aí o desenho do macaco. Então esses desenhos eles são chamados de geóglifos. Glifos tem a ver com desenhos que têm como se fossem escritas, e geo porque é feito no solo, na terra. Porém, se descobriu algum tempo atrás, agora muito pouco tempo atrás, os cientistas descobriram que houve uma civilização anterior a eles, a chamada cultura Paraca, que já fazia esse tipo de desenho, só que fazia na encosta das montanhas. Então, a cultura Paraca, se você olhasse de baixo, né, numa região plana e em direção às montanhas, você via esses enormes desenhos nas rochas, né? Como que era feito, gente? Imagina você vai lá e faz um buraco e tira uma lasca de pedra, né? Era dessa forma que eles faziam, eles tiravam as lascas de pedra e deixavam a areia aparente. Por isso que esses desenhos existem por tanto tempo. Então, eles se desenvolveram entre o século 2 e 7, ou seja, 2 e 7 depois de Cristo, entre os anos 300 e 800 depois de Cristo. Então, ou seja, mais de 1000 anos atrás também. Então, a cultura Paraca você conseguia observar de uma região baixa, você observava na montanha, e a civilização de Nazca, você precisava estar numa região alta para conseguir observar esses desenhos no solo, tá? Os Timus. Então, os Timus fundaram o império entre os séculos 12 e 15, então, ou seja, eles deixaram de existir um pouquinho antes da chegada dos espanhóis aqui na América, tá? Também foi na região do Peru. Eles desenvolveram, na verdade não é que eles desenvolveram, eles
passaram a reutilizar os canais de irrigação. Existiram vários povos antigos que usavam canais de irrigação para irrigar as áreas mais secas, ou seja, tirar água dos rios e levar para áreas mais secas para favorecer a agricultura. Então, eles passaram a reutilizar esses canais de irrigação, até ampliar essa rede de irrigação e construir uma série de aquedutos, encanamentos que traziam água das regiões mais altas dos rios para as regiões mais secas, porque na região litorânea do Peru há uma grande faixa semidesértica, tá? Por eles viverem numa região próxima ao oceano, eles desenvolveram uma cultura muito relacionada com o mar. Então, consumir peixes, frutos do mar, é muito comum você encontrar vestígios arqueológicos deles que utilizavam conchas, tá? Culturas do Chile e da Argentina. Então, aqui esse segundo grupo trata de algumas civilizações, alguns grupos indígenas que ainda existem até os dias atuais, tá? Então, os machupês são descendentes diretos das culturas pré-hispânicas, ou seja, descendentes, eles ainda existem, esse povo, tá? São descendentes desses povos que eu citei anteriormente, que datam do ano 100. Os machupés, eles ainda habitam a região do Chile e da Argentina, vivem da horticultura e da criação de animais. O que é horticultura? Tá? O cultivo de hortaliças, né? de vegetais no contexto geral. Ainda hoje eles lutam por seus direitos no Chile. E de toda a população indígena que existe no Chile, 87% são machupês. Né? Machupês, não sei exatamente como se diz. São Pedro, né? Seus integrantes praticavam a agricultura e a criação de animais e desenvolveram um sistema de irrigação, tendo em vista a pouca umidade da região. Entre os vegetais cultivados estavam milho, feijão e abóbora. Então eles se desenvolveram, essa civilização de São Pedro se desenvolveu na região do deserto do Atacama. Então imagina uma região de deserto com pouca água. Eles se desenvolveram por volta do ano 400 a.C. Então eles desenvolveram também sistemas de irrigação e cultivavam milho, feijão e abóbora. Os diaguitas, tá? Eles habitavam o território do Chile entre os anos 900 e 1500, tá? Então também viveram bem próximos ali do período da chegada dos primeiros europeus. Habitavam aldeias independentes e autônomas, então cada aldeia tinha seu chefe local, seu líder político. Viviam da produção agrícola, por exemplo, plantavam quinua e o milho, e sobreviviam também da exploração dos frutos do mar. Como eles vivem numa região litorânea, eles também faziam uso de peixes e outros frutos do mar. E a quinua era um elemento muito rico e muito nutritivo, tanto que uma das coisas que os europeus fizeram para poder destruir o Império Inca foi destruir as plantações de quinua, porque ele é um alimento muito nutritivo e que trazia muita vitalidade para a população que o consumia. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai partir para a explicação do Império Inca. Bom, Império Inca. Na América do Sul, na região da Cordilheira dos Andes, então Cordilheira dos Andes, que vai em toda a faixa do oeste da América do Sul, desenvolveu-se uma notável civilização. Seu território localizava-se onde atualmente estão os países do Peru, Colômbia, Chile, Equador, Bolívia, repetir de novo ali, Chile, né, e parte da Argentina. A capital de seu império ficava em Cusco, no Peru, tá? Uma região de altitude, né? Esse povo, ele foi para muitos historiadores um grande enigma, como que eles foram se desenvolver uma região tão alta, né, no meio das montanhas. Então, a capital era Cusco, porém uma das cidades mais importantes para eles era a cidade de Machu Picchu, que vocês conseguem observar nessa imagem aí. Então, Machu Picchu ficava incrustada no meio das montanhas, tanto que ela vai ser descoberta, se eu não me engano, no ano de 1911 só. Já estava, claro, abandonada, mas as ruínas vão ser descobertas no início do século XX, porque ela estava escondida no meio das montanhas. Então, a organização social estava dividida em 3 grandes estamentos.
rei e nobreza e membros da família do rei e militares. Sacerdotes que faziam a ligação entre os homens e os deuses, eram comuns a praticarem sacrifícios humanos. Camponeses e artesãos pagavam seus impostos por meio da mita, ou seja, um trabalho obrigatório. Então, assim, havia algumas épocas do ano, tipo a época de inverno, em que a agricultura, por ser uma região de altitude muito fria, ela não era muito boa, não era o período ideal para praticar a agricultura. Então, nesse período, as pessoas trabalhavam nas obras públicas, que iam beneficiar a todos. Nas outras épocas do ano, no verão, primavera, eles faziam a agricultura, que abastecia tanto a si, a sua família, quanto também os governantes, tá? Então, para eles poderem aproveitar mais as terras do interior, os incas construíam terraços, degraus na encosta das montanhas, como vocês podem observar nessas imagens. E aí eles praticavam o plantio dos seus produtos aí nesses degraus nas montanhas. Isso facilitava também o sol que pega nessas montanhas e também a água. Então, plantas que precisavam de mais água ficavam plantadas em determinadas áreas do terraço. Plantas que precisavam de menos água em outras áreas do terraço, tá? Eles utilizavam os excrementos de aves, ou seja, fezes de aves, para poder fazer a fertilização desse solo, tá? E quando havia necessidade de irrigação, eles utilizavam a água que vinha das montanhas. Na agricultura, produziam alimentos, principalmente o milho e a batata. Existem uma infinidade de tipos de batatas na região dos Andes. Tanto que a batata, a gente chama de batata inglesa, não existia batata na Europa, tá? Os europeus levaram a batata para a Europa. Foi inclusive a batata foi responsável por salvar a vida de muitos marinheiros, porque muitos marinheiros morriam pela falta de vitamina C no organismo, e provocava uma doença na gengiva chamada escorbuto, que provocava o apodrecimento da gengiva e causava hemorragias, levando a pessoa à morte pela falta da vitamina C. E a batata é riquíssima em vitamina C. Então, milho e batata, que eram considerados alimentos sagrados, mas cultivavam também amendoim, tomates, feijões, quinoa e etc. Criavam ilhamas, alpacas e cunhas para a produção de carne, leite e lã. Então, aqui na imagem ao lado, vocês vão ver ali esses 4 principais animais. Vai faltar só a vicunha, que não vai estar totalmente visível para vocês, mas eu vou estar lendo aqui para vocês. Então, é um animal de carga doméstico, a lhama é um animal de carga doméstico, domesticado há muito tempo pelos incas. A alpaca é tão peluda que a lã chega a tapar inclusive os olhos. Sua lã é bem fina e se usa para tecidos de grande qualidade. O guânaco se caracteriza por cuspir nos seus inimigos quando se sente atacado. A lhama também cospe, tá? É uma característica, se vocês observarem aí, esses 4 animais são parecidos, assim, muda a quantidade de pelo, um pouco o tamanho, mas eles têm essas características parecidas, são parentes esses animais, tá? Então a lhama também cospe, mas o guânaco é mais comum fazer isso. E a vicunha quase foi extinta por causa da finura do seu pelo e da sua lã, que é a fibra natural mais fina existente depois da seda. Para quem não sabe, a seda, o tecido seda é produzido com uma linha, um fio, que é feito do casulo de lagartas que se alimentam das cerejas na Ásia. Então, a seda, ele é um fio natural. E a vicunha, a sua lã, ela é tão fininha e de tão boa qualidade que só perde para a seda na qualidade de seus tecidos, tá? Antes que alguém me pergunte, sim, eu estava fazendo a tradução, por isso que eu me enrolei um pouquinho, tá, gente? O povo, além do trabalho de suas terras, era obrigado a trabalhar nas terras do imperador e na dos sacerdotes, e também em obras públicas como os canais de irrigação, aquedutos, estradas, além de servir no exército. Esse trabalho era obrigatório, denominado mita,
mais tarde foi adotado pelos espanhóis em larga escala. Então, enquanto aqui no Brasil os portugueses praticavam a escravidão, lá na América Espanhola, na América do Sul, era praticada essa mita. Eles eram obrigados a trabalhar em certos períodos do ano para os espanhóis. Só que os espanhóis, como eles não se preocupavam com a vida dos nativos, com o tempo, virou uma espécie de escravidão também, porque muita gente ia para trabalhar nas minas de ouro, de prata para os espanhóis e nunca mais voltava, morria, tá? O povo dos Andes, então, eles cultuavam o sol, porque imagina se viver no meio das montanhas, uma região super, hiper, mega fria. Então, no solstício de inverno, quando o sol estava mais distante, né, do hemisfério sul, eles realizavam uma celebração, uma grande festa, que, diga-se de passagem, é feita até os dias de hoje, essa festividade. Claro que não tem mais tanto não é mais uma questão religiosa, mas sim uma questão cultural nos dias de hoje. Uma celebração para que o sol nunca parasse de brilhar e para que ele retornasse o mais rápido possível, para que eles pudessem ter uma boa colheita no próximo ano, tá? Essa celebração é feita anualmente até os dias atuais e marca a resistência à colonização espanhola, porque uma característica da colonização espanhola e também da colonização portuguesa dos europeus é tentar apagar as marcas culturais dos antigos povos. Então eles ainda fazem essas festividades para mostrar, nós ainda lembramos dos nossos antepassados. Então aqui a gente tem uma imagenzinha, saiba mais. Então a conquista da América Andina se com a violência bélica. Então usaram armas, cavalos, canhões, espadas. O cavalo era um animal que provocava muito medo nos nativos aqui na América, porque como eles não conheciam, não tinham conhecimento desse animal, esse animal não existia aqui na América, né? Tanto que eles usavam a lhama, vicunha, esses animais como animais de carga, principalmente a lhama. Então, quando chegavam os europeus aqui montados nos cavalos, usando espadas e outros tipos de arma, muitos deles se assustavam, tá? Além disso, os espanhóis conseguiram a adesão da classe dominante. Então, alguns membros da classe dominante de algumas tribos desejando romper a fidelidade com o Império Inca apoiaram os espanhóis, mas acabaram também sofrendo ataques por parte dos espanhóis. A imagem aqui do lado, ela retrata o lago navegável mais alto do mundo, é o Lago Titicaca. Ele fica situado entre a Bolívia e o Peru e é considerado o berço da civilização inca, porque as primeiras vilas e cidades da civilização inca surgiram no entorno desse lago, tá? Do Lago Titicaca. Então, considerado o berço da civilização inca, pois segundo a sua mitologia, ali viveu Viracocha, filho do deus Sol, um deus homem de pele branca e de barba, e que teria guiado os primeiros habitantes ali da região a construírem e montar o Império Inca nessa região. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.